Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, meus irmãos, nós terminaremos o Evangelho segundo São Lucas. Olha que grande graça nós teremos então. Terminamos hoje esse Evangelho, capítulos 23 e 24 do Evangelho de São Lucas. Que o Senhor nos encha de uma determinada determinação, uma determinada decisão para que nós possamos buscar todos os dias na fonte da Palavra de Deus. Leia a Bíblia, meu irmão, leia a Bíblia, minha irmã, todos os dias. Vamos juntos então pedir o Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Lucas 23. Lembrando que nós já estamos aqui diante da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É o que a gente vai aqui ver, acontecer nesses dois capítulos. E Jesus aqui está no capítulo 23 diante de Pilatos. E então conduzem Jesus diante de Pilatos. Pilatos o interroga. Pilatos então pergunta a ele no versículo 3: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: sim. E diante ali de Pilatos, Pilatos não encontra em Jesus nenhum motivo de condenação. E Pilatos diz isso àqueles que levaram Jesus a ele: olha, eu não encontro motivo de condenação a ele, então conduzam a Herodes, que Herodes cuide disso. E conduzem então Jesus até Herodes. Herodes fica feliz de certa forma, porque já tinha muito tempo que ele gostaria de se encontrar com Jesus, ele tinha ouvido falar de Jesus, nós vimos isso há alguns capítulos atrás, que Herodes desejava um momento de ver Jesus, porque diziam inclusive que Jesus era João Batista, que tinha ressuscitado. Você se recorda dessa passagem. Só que quando conduzem Jesus a Herodes, Herodes fica decepcionado. É este homem? Porque Jesus não fala nada, Jesus fica em silêncio diante de Herodes, E aí Herodes então trata com desprezo a Jesus, escarnece dele e manda revesti-lo de uma túnica branca e reenvia Jesus de novo a Pilatos. Isso está lá no versículo 11. Ele manda então Jesus de volta a Pilatos. Então fica aquele jogo, Manda Jesus para um lado, manda Jesus para o outro. Naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, pois antes eram inimigos um do outro. Pelo menos serviu para eles fazerem as pazes, Mas que situação que Jesus se encontra, Jesus que é interrogado de um lado, interrogado do outro, mandado para o lado, mandado para o outro, Então Jesus é condenado à morte. A partir do versículo 13, quando eles levam de novo Jesus a Pilatos, diz no versículo 13 assim: Pilatos convocou então os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo. Disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas interrogando-o eu diante de vós, não o achei culpado de nenhum dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo devolveu. Portanto, ele nada fez que mereça a morte. Por isso eu o soltarei depois de o castigar. E então o povo não aceitou e gritaram: crucifica-o. Nós não queremos que você solte Jesus, mas que você o crucifique. Como eu disse, muitos daqueles, que receberam Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, montado ali no jumentinho, muitos daqueles que disseram Hosana ao rei, ao filho de Davi, também dizem agora crucifica-o. Nem todos, mas muitos deles, são a mesma multidão ali.
No versículo 20, Pilatos, porém, querendo soltar Jesus, falou-lhes de novo, mas eles vociferavam: crucifica-o, crucifica-o. Então eles pedem que seja solto Barrabás, porque poderia um dos presos ali ser soltos, né? Ser liberto, e ele então solta Barrabás, conforme eles haviam pedido, e entrega Jesus para ser crucificado. Que coisa, meu Deus, né? Não souberam reconhecer o Senhor e crucificaram o Senhor da glória, né? Podemos dizer assim que nem Pilatos e Herodes, que não tinham nada a ver com isso, né? Nem eles tiveram o coração tão endurecido quanto o coração daqueles aos quais Jesus foi enviado. Foi por causa deles e por nossa causa que Jesus veio. Que nós não o rejeitemos, que nós não rejeitemos o Senhor depois de tudo que Ele fez por nós. Que pelo contrário nós acolhamos Jesus no nosso coração e o adoremos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que a gente possa se entregar a Ele. Enquanto o conduziam, versículo 26, aqui Jesus já no caminho do Calvário, um certo Simão de Cirene que voltava do campo, detiveram um certo Simão de Cirene que voltava do campo e impuseram-lhe a cruz para que carregasse atrás de Jesus. Então nós entramos aqui nessa cena do caminho do Calvário, né? As coisas que vão acontecendo ali. Simão, o Cirineu, o encontro ali com as mulheres, né? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos, é o que Jesus diz a elas, né? E ali então, nesse caminho do Calvário, naquela dor, depois de Jesus ter apanhado, nós sabemos de toda a realidade, né? Onde Jesus então apanhou, onde Jesus foi ali escarnecido, né? Onde Jesus sofreu. E aqui ele então vai até o fim, né? Jesus vai até o fim. Jesus não para pelo caminho, mas ele aceita trilhar todo o caminho, mesmo sendo o justo, o santo, mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo Deus, ele aceita trilhar todo o caminho da cruz, né? Que nós também, caminhando neste mundo, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, no nosso caminho do Calvário, que nós também não desanimemos no caminho, mas que nós possamos ser perseverantes até o fim, porque depois virá a vitória, né? Depois virá a vitória. Versículo 33. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram como também os ladrões, um à direita, outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: salvou aos outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo escolhido de Deus. Do mesmo modo zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: ai, que homem maravilhoso, gente, no meio dessa cena da crucificação, 3 homens crucificados, né? Um justo, um que não merecia aquele castigo e que na verdade dava vida para salvar os pecadores, e outros 2 que mereciam, que tinham, né, mereciam aqui, claro, entre aspas, né? Porque não é isso, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que morra o pecador, mas é que se converta, né? Mas dentro da lei da época e da realidade da época, né? Segundo a lei deles, eles mereciam.
porque eles tinham realmente errado, eles tinham realmente transgredido as leis civis, né? Eram ladrões, mas um deles blasfema, um deles se converte. Na cruz ele se converte, crucificado ao lado do Senhor da vida, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Ele acreditou. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Então era aí meio-dia até 3 horas da tarde houve trevas, né? De meio-dia até 3 horas da tarde, enquanto Jesus estava ali na cruz, houve trevas, até o momento em que Jesus então morre na cruz, né? Muitos questionam aqui o versículo 43 e dizem assim: por que Jesus falou para esse homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, sendo que Jesus então morreu e só ressuscitou no domingo, né? E só 40 dias depois que Jesus subiu para o céu, né? Jesus não estava falando aqui do nosso tempo, né? Jesus não estava falando aqui do Cronos, esse hoje de Jesus, né? Falando desse tempo da graça, o hoje de Deus. No hoje da graça, aquele homem já estava sendo acolhido de antemão no paraíso, né? Então, o tempo de Deus que não é o nosso tempo, né? Deus não está preso no Cronos, Deus não está preso no relógio. Nós sim, estamos presos no relógio, no calendário, estamos lutando contra o tempo, o nosso tempo. O tempo de Deus, o Kairos, é outro tempo, né? E o que aconteceu então? Depois que do meio-dia até as 3 horas da tarde tudo ficou em trevas, versículo 45, escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Algumas traduções, em outros evangelhos, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quando a gente rasga, né, eu já disse isso lá no Evangelho segundo São João, quando a gente rasga uma cortina, a gente pega e ela rasga de baixo até o alto, né? Assim ela, se estiver pendurada. Aquela cortina se rasgou de alto a baixo, porque veio do céu, né? Aquilo que nos separava de Deus ali não existe mais. Jesus deu um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Jesus morre para nos dar a vida, né? Jesus morre para que eu tenha vida e vida eterna. Jesus morre para que você tenha vida e vida eterna. Meu irmão, minha irmã, não permita que Jesus tenha morrido em vão na sua vida. Não permita que a salvação passe por você sem te alcançar. Queira a salvação, deseje a salvação. Vendo o centurião o que acontecia, deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era um justo. Toda a multidão dos que assistiam esse espetáculo e viam o que se passava voltou batendo no peito. Então, nesse momento, muitos acreditaram, porque o que aconteceu ali foi sobrenatural, não foi algo natural. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, conservavam-se a certa distância e observavam essas coisas. Eles que tinham acreditado primeiro observavam todos os sinais de que aquele homem que morria na cruz não era um homem qualquer. Era verdadeiramente, verdadeiramente o Filho de Deus. Então, um certo homem, por nome José de Arimateia, ele que tinha um campo, vai depositar o corpo de Jesus. Ele foi ter com Pilatos, pediu o corpo de Jesus, desceu Jesus da cruz, envolveu num pano de linho e o colocou num sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda havia sido depositado. Naquele lugar que pertencia a ele, ele deposita Jesus, né?
Era o dia da preparação e já ia principiar o sábado. Lembrando que aqui era a preparação para a Páscoa, né? Para a festa da Páscoa. As mulheres, então, que tinham vindo com Jesus da Galiléia, acompanharam José. Elas viram o túmulo e o modo como o corpo de Jesus foi depositado. Voltaram, prepararam aromas e bálsamos, observaram o preceito do sábado e no primeiro dia da semana, já no capítulo 24, muito cedo, elas dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Elas não sabiam o que pensar quando apareceram na frente dela dois personagens com vestes resplandecentes, como estivessem amedrontadas, e voltassem o rosto para o chão. Disseram-lhes eles: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galileia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então elas se lembraram da palavra de Jesus. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras, suas amigas, relataram aos apóstolos a mesma coisa. Mas essas notícias pareciam-lhes como um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro. Inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho na terra. Depois retirou-se para sua casa, admirado do que acontecera. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 12 quilômetros. Pensa nisso, hein? Os discípulos de Emaús, eles então estavam desanimados, estavam aterrados, estavam desconsolados, e eles voltam para... Olha que Jesus tinha falado, não vos afasteis de Jerusalém, né? Mas... Não, Jesus não falou não vos afasteis de Jerusalém, não. Ele falou isso, na verdade, foi na ascensão. Mas aqueles discípulos de Emaús, eles não ficaram porque os outros ficaram em Jerusalém e eles não quiseram ficar lá, né? Eles foram embora, eles voltaram então para casa, né? E um deles era Cleofas, né? Eles estavam conversando ali com um forasteiro, com Jesus, mas Jesus estava caminhando com eles e eles não o reconheceram no caminho, voltando para casa, né? Voltando para Emaús. E ali Cleofas fala para ele: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Então eles pensaram ali que era somente alguém desconhecido, né? Mas era Jesus, e Cleofas então pergunta isso para ele, né? E é interessante a gente ver essa cena, porque Jesus então começa a conversar com eles e a explicar as escrituras para eles. Jesus vai explicando: olha, vocês não entendem que o Cristo devia padecer, que era necessário, que a palavra já falava isso, as escrituras já diziam isso. E Jesus vai explicando para eles que tudo que aconteceu já estava escrito no Antigo Testamento, né? E eles mesmo assim não perceberam que era Jesus. E olha o que Jesus diz no versículo 25. Olha, Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. E aí ele vai explicando desde Moisés tudo que tinha acontecido. E Jesus então, na hora que chega na aldeia, né, Jesus finge que vai passar adiante. E eles dizem assim: fica conosco, Senhor. Já é tarde e já declina o dia. Existem canções maravilhosas que relatam, né, essa realidade aqui, onde nós também, na nossa vida, na nossa caminhada, nós pedimos a Jesus: fica conosco, Senhor, né? Já é tarde, o dia já declina. Então, ele entrou com eles na aldeia e, estando sentado com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu.
Diziam um ao outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Gente, o nosso coração não se abrasa quando Jesus começa então a nos falar? Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Gente, aqueles discípulos tinham vindo de Jerusalém e andado 12 quilômetros até Emaús. A pé aqueles homens foram de Jerusalém a Emaús. E aqueles discípulos então voltam imediatamente mais 12 quilômetros andando à noite. Porque diz aqui que o dia já estava declinando, né? Na hora que Jesus vem, parte o pão. E o que isso nos lembra, gente? Jesus veio explicando as Escrituras para eles no caminho, entra com eles em Emaús, se senta com eles à mesa, abençoa o pão, parte, distribui. Isso não nos lembra a missa? Né? A mesa da palavra, Jesus que explica a palavra para eles, e não lembra aqui a mesa da Eucaristia, não é? E os olhos desses homens se abrem, né? Naquele momento, no partir do pão, os olhos desses homens se abrem, Jesus desaparece e eles voltam mais 12 quilômetros, andam 24 quilômetros, porque bateu e voltou, né? Eles que vinham desanimados, eles demoraram para chegar em Emaús, vinham se arrastando de desânimo até Emaús, eles voltam num pulo para Jerusalém, na mesma hora, imediatamente, né? E aí eles encontram os 11 reunidos, né? E eles diziam então: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Os outros diziam a eles, né? E eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão, ao partir o pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles. Meu Jesus! Gente, vamos nos colocar no lugar desses homens. Pensa no que aconteceu naquele momento. Estava todo mundo com o coração ainda assim fervilhando, era muita informação, né? Era muita coisa. Jesus morreu, eles viram a forma cruel com que Jesus morreu, eles viram o Senhor ser crucificado, o coração deles passou por tantos sentimentos ali, vendo o Mestre ser crucificado, a esperança deles havia se perdido. Tudo aquilo que eles tinham vivido durante 3 anos da vida deles, como se tivesse sido tudo por água abaixo, eles não haviam compreendido ainda as Escrituras e de repente tudo começa a se mudar. Na sexta-feira a esperança se vai, a dor vem ao coração, a tristeza, a angústia, né? Passam o sábado no luto e de repente no domingo, já no início do domingo, eles veem ali uma notícia de que ele havia ressuscitado, um disse-me disse, ressuscitou, não ressuscitou, uns acreditam, não acreditam. E então, Jesus, os discípulos de Emaús que voltam correndo, se colocam no meio deles, eles realmente ouvem um burburinho por aí de que ele ressuscitou e Jesus se coloca em pessoa no meio deles. Uau, né? Meu Deus! E Jesus diz então: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Gente, eles nem estavam mais em sã consciência, né? Eles estavam ali perturbados. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Jesus que trazia as chagas, né? Jesus poderia, na sua ressurreição, no seu corpo então glorioso, não trazer as marcas da crucificação, mas ele quis e hoje está no céu com as marcas da crucificação, né? Sempre que Jesus apareceu, ele trouxe essas marcas, né? Ele mostrou essas marcas. Por quê? Porque ele quis trazer as marcas da crucificação, que são marcas da nossa salvação, né? E Jesus então fala com eles: olha, toca aqui nas minhas mãos, nas minhas chagas, nos meus pés. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando ainda e transportado de alegria, perguntou: tendes alguma coisa
Mas vacilando eles ainda e estando transportados de alegria, Jesus perguntou: tendes ainda alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Para que Jesus comeu? Ele estava com fome? Ele precisava comer? Não. Jesus já estava ali ressuscitado, não tinha mais necessidade disso, né? No seu corpo glorioso. Mas ele comeu para que eles vissem que era verdade, que não era um espírito, que ele estava ali, ressuscitado, né? Depois disso disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito. E assim era necessário que Cristo padecesse para que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Aqui está a promessa, né? A promessa que eu falei agora há pouco foi aqui que Jesus fez. Olha, eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Quem é o prometido do Pai? O Espírito Santo. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Quem é a força do alto? O Espírito Santo. Depois os levou para Betânia, onde Jesus sempre gostava de estar, como nós já vimos em outras ocasiões, onde morava Marta, Maria e Lázaro, e lá em Betânia, levantando as mãos, os abençoou. E enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, porque aí reconheceram completamente que ele era Deus, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Aqueles homens que agora há pouco estavam tristes, desanimados, desconsolados, não saíam do templo louvando e bendizendo a Deus, porque a alegria deles era tamanha, eles não se continham diante da alegria de terem visto tudo que se passou, né? Eles viram o mistério pascal de Cristo. Eles viram a paixão, morte e agora a ressurreição e a ascensão do Senhor. Jesus sobe aos céus. E a gente termina aqui com essa cena da ascensão para que a partir de amanhã nós entremos no livro dos Atos dos Apóstolos, um dos livros mais revolucionários que existem sobre a face da terra, né? Podemos dizer que depois dos evangelhos, esse livro tão revolucionário, né? Como que o Evangelho do Espírito Santo, o livro que vai nos relatar a igreja nascente. Maravilhoso, gente. Então, terminamos hoje na cena da ascensão e entramos amanhã no livro dos Atos dos Apóstolos com a cena da ascensão. Eu te aguardo lá. E que Deus possa, então, nos encher de alegria, porque o Senhor está vivo. Aleluia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.